E aí, gurizada, como vocês estão? Eu não vou usar minha voz de novo porque eu tô meio rouco, mas eu espero que vocês gostem da narração do recap. O sistema informa que ele pode comprar os itens listados na loja pelos preços originais. Ele olha para a tela com um pouco de dúvida, mas, depois de um tempo, decide entrar na loja. Assim que entra, o sistema mostra a carteira do Recluso Supremo e pergunta novamente se ele gostaria de listar seu primeiro item. Pensando um pouco, ele conclui: o sistema da loja deve estar conectado à carteira. Ele tenta sair para a varanda, mas uma barreira do sistema o impede, dizendo que o recluso não pode sair de casa. Ele suspira e diz: foi como eu pensei. Mesmo com meu nível de habilidade aumentando um pouco, ainda não consigo sair. Ainda assim, ele percebe algo importante. Uma coisa é certa: quanto mais monstros eu caçar, mais níveis vou ganhar e, com isso, mais habilidades também. Talvez eu consiga desbloquear uma habilidade que me permita sair. Porém, surge um problema. Ele não sabe como matar os monstros estando preso. É difícil esperar que uma situação como aquela aconteça novamente, comenta, frustrado. Olhando para o monstro caído, ele diz: espera, acho que posso matar goblins. Ele pega uma garrafa e arremessa pela varanda, percebendo que objetos podem atravessar a barreira. Se é assim, vou tentar usar pesos, decide. Ele corre até a varanda com um peso na mão, pronto para caçar goblins. No entanto, percebe que os goblins estão fugindo com pedaços do corpo do Calican. Desesperado, ele grita: ei, não fujam! Pegando o peso, ele se prepara e diz: por favor, que eu não erre. Rezando, arremessa o peso com toda a força. O peso atinge um goblin em cheio, que é massacrado. Os outros goblins ao redor parecem assustados. O protagonista começa a suar frio ao perceber que só resta um peso. Ele pensa em voz alta: o que eu posso fazer? Não tem mais nada em casa que eu consiga usar para matá-los. Ele cogita usar as TVs e os computadores, mas conclui: eu não teria força suficiente para arremessá-los. Enquanto pensa, um som chama sua atenção. Os goblins parecem ter percebido quem jogou o peso. Um deles pega o peso e aponta o dedo para o protagonista, que, assustado, murmura: isso não é bom. Os goblins começam a correr na direção do prédio, e ele, tentando se acalmar, diz: espera, isso não é tão ruim. Nessa distância, uma ideia surge. Rapidamente, ele entra na loja do sistema e diz: vou listar um item. O sistema pergunta se ele deseja listar o haltere. Ele confirma: sim. O sistema escaneia o item, identificando-o como um haltere clássico antiderrapante de 3 kg. O haltere é listado na loja por 16.990 won. Surpreso, ele comenta: é o mesmo preço de quando comprei online. A taxa de mercado é igual à de antes do fim do mundo. Ele seleciona 2 pesos e confirma a compra. Sim, diz ele, determinado. O sistema começa a escanear, e os halteres começam a se materializar. Impressionado ao ver que funcionou, ele pega um dos pesos e o arremessa em direção a um goblin, acertando-o em cheio. O sistema avisa: você caçou um goblin de nível 7. Experiência ganha. Dinheiro adicionado à carteira do Recluso Supremo. Ele comemora: boa! Os goblins ao redor se assustam, mas logo percebem outro peso vindo e conseguem escapar a tempo. Droga, errei, diz ele, desapontado. Mas logo compra mais um conjunto de 3 halteres, e com toda a força, arremessa outro. Ele atinge mais um goblin, desta vez de nível 6. O sistema notifica: habilidade aumentada. Nova habilidade desbloqueada: armazenamento, nível 1, uma dimensão alternativa usada para armazenar itens. Empolgado, ele diz: abra o armazenamento. Pega o peso, e o sistema pergunta se ele deseja armazená-lo. Ele responde: sim. O haltere desaparece de sua mão. O sistema pergunta: deseja invocar o item? Surpreso e sorrindo, ele diz: sim. O haltere reaparece em sua mão. Ele ri e comenta: isso é ótimo. Posso invocar itens do armazenamento para onde eu quiser. Com uma expressão maliciosa, ele murmura. Nesse caso, a cena muda para ele na varanda, dizendo: abra o armazenamento. Haltere após haltere começa a cair em direção aos goblins, eliminando um por um. Várias notificações aparecem, indicando que ele caçou muitos monstros e ganhou uma grande quantidade de experiência e dinheiro. Rindo de alegria, ele diz: ótimo, vamos continuar. Entra na loja novamente, agora com um sorriso no rosto. O protagonista decide comprar alguns halteres e suprimentos. No final, a compra totaliza 2 milhões de won. Rapaz, esse gastou bonito. Meio exausto, diz que, com vários mantimentos e itens de necessidade diária, ele poderá levar uma vida normal.
Ele percebe que perdeu um on e diz: isso deve ser por causa da habilidade de preservação da dignidade. Pensativo, ele continua: bom, não custa nada manter ela ativada. Olhando para a geladeira, ele nota que está consumindo mais energia que os outros eletrodomésticos, e fica todo bravinho, enquanto pensa que os goblins fugiram depois do meu ataque. Ele olha para o Calican que está no chão só o pó. Suando diz que precisa encontrar outro método. Ele olha para o céu se perguntando se outro Calican estúpido poderia aparecer. Sem acreditar, ele começa a suar ao ver que, de fato, outro Calican está vindo em sua direção com a bocona aberta pronto para atacar. O prota, sem pensar duas vezes, ele corre e começa a amarrar um pano em uma cadeira. Ele chama a atenção do monstro com o reflexo da luz, dizendo: ei, aqui, isso, olha para mim. O monstro percebe, vira em sua direção e vem como um louco. Deu certo, diz o protagonista, aliviado. O Calican tenta atacar, mas a barreira o impede. Vendo que não consegue passar, o monstro começa a bater as asas com força, gerando uma enorme corrente de vento. O que ele está tentando fazer? Pergunta o protagonista, protegendo-se do vendaval. De repente, o monstro desaparece. O protagonista se assusta ao perceber que ele se pendurou na parede de seu apartamento. O Calican o encara, e a saliva começa a pingar direto no protagonista. Ele sussurra, aterrorizado. Por que ele mudou de comportamento tão rápido? A cena muda, e o monstro começa a dar bicadas na barreira. O sistema notifica, entidade não autorizada tentando entrar. Olhando para o Calican, ele diz, ele não vai conseguir passar, né? Rapidamente, ele fala, sistema, abra a loja. Pensando, ele diz, o cálculo do saque só acontece se o corpo do monstro estiver perto. É como nos goblins. Se os sobreviventes levarem os corpos, eles não são contabilizados. Mordendo os dentes, conclui, se ultrapassar uma certa distância, o cálculo do loot não ocorre. Não posso deixar isso acontecer. Ele procura alguma coisa na loja e encontra óleo. Quero 10 garrafas de óleo, diz com determinação. As garrafas aparecem, e ele corre para pegar uma panela. Preciso ser rápido. Ele despeja óleo na panela e liga o fogão. Em seguida, prende um pano no cabo com fita adesiva. Ele molha o pano no óleo e decide armazenar o óleo restante. Pegando um isqueiro, ele acende o pano, transformando-o em uma tocha improvisada. Preparado, ele caminha devagar até o monstro, e invoca o óleo. O óleo é invocado, derramando-se sobre o monstro, que começa a se contorcer. Acho que vai ter Calican frito hoje, rapaziada. Ele joga a tocha, e o monstro pega fogo. Vendo que funcionou, ele sorri e diz, funcionou. O Calican cai em chamas, até que, finalmente, o sistema notifica, Calican de nível 27 derrotado. Experiência adquirida. Nova habilidade adquirida. Loot nas proximidades atende aos requisitos. Cálculo em andamento. Momentos depois, outra janela aparece. Cálculo concluído. 9.347.487 ON depositados na carteira do Recluso Supremo. O protagonista arregala os olhos e diz, isso não é muito. Outra janela aparece. Requisitos atendidos. Expansão do território da casa iniciada. De repente, ele sente uma grande pressão. O que está acontecendo? Diz, alarmado. Seus olhos começam a escurecer. Tudo ao redor muda de cor, e ele sente uma dor intensa. Ao redor tudo parece estar sendo mesclado com essa energia. A cena muda com uma família junta na sala. Nosso prota parece conseguir ver. Ele fica surpreso ao ver que tem sobrevivente no bloco ao lado. E fala que quer. Dá like no vídeo, rapaziada. Valeu por ter ficado até aqui.